Meus irmãos e minhas irmãs, como já dizíamos anteriormente, a celebração do Tríduo Pascal é uma grande e única celebração que começa na Quinta-feira Santa e termina hoje com a Vigília Pascal. A Vigília Pascal era estruturada em alguns grandes momentos. A primeira, a liturgia do fogo, o fogo novo que vence a escuridão. Depois, uma longa liturgia da palavra em que se vai percorrendo o tema da Páscoa desde a criação do mundo até a parousia. Depois se entra propriamente na liturgia da palavra da missa, com a proclamação da epístola, o evangelho. Depois vem a liturgia do batismo, que é a liturgia da água, onde se tem a celebração do batismo. Então, nesse momento se tem o batismo, ou então a renovação das promessas batismais, a aspersão com água benta. E depois a liturgia eucarística. Do evento pascal decorre a iniciação cristã. Então, dois deles nós temos a celebração, que é a liturgia do batismo e a liturgia eucarística. Na liturgia da palavra de hoje, após cada leitura, nós temos o salmo e uma oração. E antes da primeira leitura, tem uma admoestação que faz o presidente da celebração, que vai dizer assim: meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado solenemente essa vigília, ouçamos no recolhimento desta noite a palavra de Deus. Vejamos como ele salvou outrora o seu povo e nesses últimos tempos enviou o seu Filho como Redentor. Peçamos que nosso Deus leve à plenitude a salvação inaugurada na Páscoa. E depois então começa-se a celebração da liturgia da palavra. A primeira leitura, que é o relato da criação, ela vai dizer assim, que a criação ela é ultrapassada em grandeza pela Páscoa da ressurreição. Então, eis que faço nova todas as coisas. Se houve o relato da criação para falar, olha, a Páscoa é mais importante do que isso. Depois nós temos a segunda leitura, que é quando Deus pede a Abraão de sacrificar o seu filho. Então vai dizer assim: tornai vosso servo Abraão pai de todos os povos. Através da Páscoa da ressurreição, Abraão de fato se torna o pai de todos os povos da terra. Depois da terceira leitura, que é a Páscoa do Antigo Testamento, vai se dizer assim: ó Deus, como manifestastes outrora o vosso poder, libertando um só povo da perseguição do faraó, realizais agora a salvação de todas as nações. Se a Páscoa era somente para os filhos de Israel, agora a nova Páscoa é para todas as nações da terra. Depois vem uma primeira leitura do profeta Isaías, e que vai falar do amor, da misericórdia de Deus para com o seu povo. Então nós pedimos, possa a igreja reconhecer que já se realizou em grande parte a promessa feita a nossos pais. Ou seja, aquele amor e misericórdia prometido através do profeta Isaías se realiza na Páscoa da ressurreição. Depois vem uma segunda leitura também do profeta Isaías: farei convosco uma nova aliança, um pacto eterno. Aumentai o fervor do vosso povo, pois nenhum dos vossos filhos conseguirá progredir na virtude sem o auxílio da vossa graça. Então, que é através da graça de Deus que nos é concedida na Páscoa da ressurreição que nós temos uma Páscoa que é uma aliança eterna. Depois nós temos a leitura do profeta Baruque, que é a entrada gloriosa do Senhor, e que vamos dizer assim: guardai sob a vossa contínua proteção os que purificais na água do batismo. Então, a primeira invocação por aqueles que serão batizados, porque o batismo é o modo com o qual nós entramos no mistério pascal do Senhor. Aí então, a sétima leitura, que é do profeta Ezequiel: derramarei sobre vós uma água pura e dar-vos-ei um coração novo. E a oração: que o mundo todo veja e reconheça que se levanta o que estava caído, que o velho se torna novo e tudo volta à integridade primitiva. Então se fecha com a oração, depois da sétima leitura, a promessa que é feita na primeira oração, que é uma nova criação. E depois então começa a liturgia da palavra da Santa Missa, precedida com o hino de louvor ou glória. Então nós escutamos a carta de São Paulo aos Romanos:
Será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? O batismo nos insere na morte de Cristo para que nós possamos ressuscitar com Ele. Sabendo que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais, a morte não tem mais poder sobre Ele. E depois nós temos o evangelho de hoje, que é do evangelista Lucas, porque na vigília pascal é sempre o evangelista do ano. Então nos narra o encontro de quando as mulheres vão ao túmulo. E começa dizendo que essas mulheres, que depois são claramente nomeadas, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras, e elas levavam perfumes. E é o único evangelista que vai usar a expressão: não encontraram o corpo do Senhor, e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens que depois se tornam dois anjos, mas assim, esses dois elementos que não é importante saber quem são, mas a mensagem que transmite. Ele não está aqui, ressuscitou, lembrai-vos do que ele vos falou. Então é o anúncio claro do querigma, da ressurreição, e elas se lembraram da palavra de Jesus, e saindo dali elas se tornam mensageiras, anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros, e eles não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Então a resposta ainda dos apóstolos é uma resposta que não acreditam. Pedro vai lá correndo e ele se torna um admirador, mas não se fala ainda de uma relação de fé. Nós temos assim o primeiro relato da Páscoa. Na vigília pascal é o relato da ressurreição, porque esses relatos com os quais se concluem o evangelho, nós vamos ouvir em toda a semana da oitava da Páscoa, cada vez em um evangelista diferente. A longa celebração que hoje se conclui, que começou na quinta-feira santa, percorreu a ação litúrgica da sexta-feira santa. Nós estávamos nesse dia de sábado no silêncio, no túmulo do Senhor. Agora tem uma explosão de alegria. É uma celebração cheia de festa, de júbilo, de aleluia, uma celebração que vive de fato a alegria daquilo que se está acontecendo, porque finalmente a Páscoa, que dá sentido à nossa vida e à nossa fé, depois de um longo tempo de preparação, mais uma vez nós passamos pela Quaresma. Durante mais de 40 dias nós estávamos nos preparando para esta noite santa. Para chegarmos a essa celebração, nós ouvimos na quinta-feira santa o anúncio da instituição da Eucaristia, do sacramento da ordem, do mandamento do amor, e de um modo ritual o Senhor antecipa a sua doação no mistério da paixão, morte e ressurreição. Estivemos com Cristo no seu momento glorioso da cruz, que nos é narrado na sexta-feira santa com a narração do evangelista João. Estivemos com ele no silêncio, vivendo o dia sem liturgia, o dia alitúrgico, sem sacramentos, com uma dimensão diferente de liturgia. Entramos no silêncio do sábado para explodir de alegria. A Páscoa é o sentido da igreja, o sentido do ano litúrgico, da liturgia que nós celebramos. Ela dá sentido à nossa vivência, ao nosso peregrinar neste mundo, entre dificuldades, alegrias e tristezas, para dar um sentido à nossa vida. Meus irmãos, ressuscitemos com o Senhor. Ressuscitemos para uma vida nova, superando tudo aquilo que nos impede de viver como filhos de Deus, como cristãos, em um sentido novo para a nossa existência. Saiamos do túmulo com o Senhor. Vençamos as nossas dificuldades na nossa própria vida pessoal, a nossa dificuldade de relação com a família, com o cônjuge, com os filhos, com os pais. É o momento de renascermos todos para uma vida com o Senhor. O Senhor, nós o acompanhamos na sua entrada gloriosa em Jerusalém, na sua paixão, na sua morte de cruz, no túmulo e na ressurreição. É Ele que, como disse antes para Lázaro, sai para fora, saia do túmulo. É agora que Ele também, através da sua história, Ele chama cada um de nós para sairmos.
Tenham todos uma feliz e santa Páscoa da ressurreição. Que a Páscoa transforme as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.